homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Querido Deus, eterno Pai, nossa gratidão ao Senhor por estarmos reunidos aqui na tua santa presença. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e acabamos de fazer a leitura da tua santa palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através dessa reflexão, que nós possamos compreender a tua palavra, entender a tua palavra e colocar a tua palavra em prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor abençoe e derrame as suas bênçãos sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é um texto muito conhecido, a parábola do bom samaritano, ou a parábola do certo samaritano. É um texto muito pregado, muito lido, mas eu gostaria de pensar com vocês nessa noite e trazer algumas reflexões a respeito desse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que nessa época que Jesus estava na terra pregando e falando, ensinando, curando, sempre havia um grande grupo ao redor de Jesus. Mas havia várias pessoas com várias motivações. Havia aqueles que buscavam Jesus porque desesperadamente precisavam de um milagre. Havia aqueles que buscavam Jesus porque eles queriam aprender com Jesus, eles queriam ouvir os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus agradavam o seu coração. Havia aqueles que nem sabiam o que estava acontecendo, mas viam a movimentação e iriam até ao redor de Jesus para ver o que estava acontecendo. Havia aqueles que Jesus havia escolhido para serem os seus discípulos, aqueles que caminhariam com Jesus e depois dariam continuidade à sua obra. Mas havia também os religiosos, e a maioria dos religiosos, aqueles que já eram de Deus, estavam ao redor de Jesus, mas muitas vezes com a motivação errada, que é o caso desse intérprete da lei. Era aquele que foi até Jesus, não para aprender, não porque precisava de Jesus, mas ele queria pegar Jesus numa situação errada, numa situação equivocada. Então esse doutor da lei, que está com a motivação errada, ele chega e fala para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta inteligente. E Jesus poderia ter respondido diretamente a ele, mas Jesus devolve uma pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aquele homem, o texto diz, ele era um intérprete da lei, conhecido em outras versões como um doutor da lei, um advogado da lei, alguém que era chamado quando tinha alguma dúvida das escrituras. Ele era um daqueles que era chamado para falar: a escritura está dizendo isso. Então Jesus pergunta para aquele homem que conhecia a palavra, a escritura, e fala assim: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele usa 2 textos do Pentateuco para dar a sua resposta. E o primeiro ele fala: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu intelecto. E ele usa o segundo texto ainda: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele dá a resposta, Jesus o elogia. Jesus fala para ele: respondeste corretamente. E eu fico imaginando ele se achando naquele momento por ter dado uma resposta que arranca elogios do mestre. Mas Jesus não para por aí. Jesus fala para ele: respondeste corretamente, faça isso e você vai viver. É muito difícil, muitas vezes nós saímos do conhecimento para a prática, da teoria para a execução. Aquele homem encontrou dificuldades, e ele faz uma coisa que eu faço muitas vezes que sou confrontado, você provavelmente já fez, a minha filha de 7 anos faz, que é a justificação. A Bíblia fala, o texto fala que ele quis justificar-se. Uma coisa interessante, ele não vê problema nenhum no relacionamento dele com Deus. Ele não questiona como amar Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento. Ele não vê, mas ele encontra dificuldades em praticar aquilo que diz respeito ao próximo. E ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem merece a minha atenção? Quem merece o meu tempo? Quem merece o meu investimento? Quem merece o meu amor? Jesus também poderia responder diretamente para ele, mas Jesus resolve contar essa história que nós lemos, conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus fala: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores. Jesus não fala raça, Jesus não fala condição política, Jesus não fala condição financeira, Jesus não fala da onde ou que qual povo aquele homem pertence. Jesus simplesmente diz: um ser humano descia por essa estrada e ele foi roubado, espancado, abandonado e deixado para morrer. Aí Jesus continua: casualmente, por aquele mesmo caminho, por aquela mesma estrada descia um sacerdote. E o sacerdote passa, olha o homem caído e passa de largo. Se fosse nos dias de hoje, seria: atravessa a rua e segue o seu caminho. Semelhantemente, um levita descia pelo mesmo lugar, e ele também olha, enxerga o homem caído e também passa de largo, também atravessa a rua. Confesso que muitas vezes que eu já li esse texto, eu ficava com raiva do sacerdote e o levita. Eu falava: como 2 homens que trabalham exclusivamente para o Senhor, eles não tinham outra profissão, eles eram chamados para servir o Senhor integralmente, eles cumpriam as escalas no templo, e provavelmente nesse momento eles não estavam na sua escala, ou já tinham cumprido, ou estavam indo para a sua casa. Mas como que 2 homens de Deus perdem a oportunidade de ajudar alguém que está caído? Perdem a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Mas criticar os outros é muito fácil. Tacar pedra no telhado do vizinho é muito fácil. E eu lembro de uma vez que eu fui pregar em Lauro de Freitas. A Missão Vida está em Barra do Pojuca, Camaçari, na Bahia. E Lauro de Freitas é onde faz divisa com o Salvador. Dá uns 60 quilômetros. E eu fui convidado para pregar e falar da Missão Vida. E eu levei 3 acolhidos comigo, nós fomos de Kombi. E eu falei da Missão Vida, preguei sobre o amor de Deus naquela noite. E saio do culto por volta de umas 11 horas, que teve uma recepção depois, no final do culto, uma confraternização. Nós comemos e saímos, e eu dirigi na Kombi com 3 acolhidos da Missão Vida. Quando falta 8 quilômetros para mim chegar em Barra do Pojuca, eu passo numa fração de segundos, o motorista está dirigindo, mas ele consegue, ver as coisas que estão no seu campo periférico, e eu olho e vejo, era de noite, mas eu vejo no meio dos 2 canteiros, o que divide a estrada de quem vai e de quem vem, um carro.
com um homem do lado de fora com a mão no volante e uma mulher na parte de trás do carro tentando empurrar. Eu rapidamente imaginei que eles tentaram cortar caminho pela grama, estava chovendo um pouco e eles não conseguiram. E quando eu passei e vi aquela cena, eu senti um desejo enorme no meu coração de parar. Mas sabe o que eu fiz? Continuei com o pé no acelerador e quando eu percebi já tinha andado muitos quilômetros. E quando eu cheguei na rotatória de Barra do Pojuca, Deus me confrontou através da minha consciência. Eu parei a Kombi e orei a Deus, porque eu falei, como eu prego do amor de Deus nessa noite, como eu falo que Deus se preocupa e cuida de pessoas, e eu não parei para ajudar aquele casal. E aí os meninos estavam comigo, não entenderam nada, eu comecei a orar, falei, Deus, tem misericórdia de mim. Deus me perdoa porque eu preguei do teu amor, mas não vivi o seu amor agora. Me perdoa porque eu não fui o próximo daquele que estava na dificuldade. E eu fui para casa, perdoado por Deus, mas envergonhado com a minha atitude. Quando eu coloquei a cabeça, o rosto no travesseiro de noite, eu não conseguia parar de pensar nessa situação. E eu fiquei imaginando os desdobramentos daquela história se eu tivesse parado. Se eu tivesse ajudado ele a sair daquela situação, que eles perguntassem, mas por que você parou para ajudar a gente de noite, no meio da rua, no meio da estrada? Eu falasse, porque Jesus ama vocês. Mas eu só podia imaginar, porque eu havia perdido aquela oportunidade. E se eu pesquisar na minha mente aqui agora, se você também pesquisar na sua mente, com certeza você vai ver que você também já perdeu algumas oportunidades de demonstrar o amor de Deus. Então aquele sacerdote, aquele levita, perderam essa oportunidade, como eu também já perdi essa oportunidade. Há uma outra coisa que influencia, muitas vezes, a gente não ajudar as pessoas. Porque às vezes não tem nada a ver com a gente o problema. A gente olha e fala, as pessoas fizeram escolhas erradas. O que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que ajudar? Eu nunca fiz nada de errado. Será que essa pessoa de fato merece? Alguns questionamentos vêm na nossa mente. E com certeza os sacerdotes de vida, eles pensaram alguma coisa. Porque o texto fala que eles olharam para aquele que estava caído. Eles resolveram não ajudar. Eles resolveram, omitiram a ajuda. Mas não é uma situação que eles não enxergaram. Eu me lembro de uma campanha contra a morte no trânsito que fizeram na Austrália. Tem até esse vídeo na internet, tem mais ou menos uns 8 anos. E essa campanha era o seguinte, era contra a morte no trânsito. E a campanha se dava, era um entrevistador que chamava uma pessoa de uma empresa, e ele perguntava para aquela pessoa, ele falava, no ano passado, 258 pessoas morreram no trânsito na Austrália. Qual o número que você acha aceitável? Aquele homem coça a cabeça, que pergunta difícil. E ele não sabe o que responder, ele pensa, você percebe que ele está incomodado. E de repente ele fala, 70 pessoas? Talvez 70 pessoas? Aí o entrevistador pega um rádio e fala, ele respondeu 70 pessoas. E a uns 150 metros, 100 metros da frente, tem uma esquina, e de repente vira um grupo com 70 pessoas. Eles já tinham combinado. E o entrevistador fala para ele assim, aquilo ali são 70 pessoas. Porque o número muitas vezes é um número, é uma estatística. Mas quando você vê o que são 70 pessoas, você percebe o constrangimento daquele homem. E de repente, quando vai chegando mais perto, ele fala, não, aí não dá, é a minha família. Haviam combinado e colocaram a mãe dele, a esposa dele, os filhos dele, os primos dele, os sogros dele, os pais dele, os amigos de trabalho. Aí ele falou, aí não dá. É a minha família. Aí o entrevistador perguntou para ele assim, qual o número aceitável de morte no trânsito na Austrália? E ele responde 0. Porque às vezes quando o problema chega perto da gente, quando ele chega na nossa família, quando ele chega para alguém que a gente conhece, a gente enxerga, a gente entende de uma forma diferente. Então, às vezes nós temos uma facilidade para adquirir conhecimento. Mas às vezes com a mesma facilidade que a gente tem para adquirir, a gente tem a dificuldade de praticar. O que acontece quando nós viemos na igreja? Se não
Deus nos ensinar algo através da vida do pastor, através dos louvores, através de um testemunho. Mas Deus ensina as coisas para a gente para quê? Para que a gente adquira conhecimento somente, ou para que a gente possa passar isso adiante? E a resposta é com certeza para a gente passar adiante. A palavra de Deus fala que Ele não acende uma luz para esconder, mas antes Ele coloca ela no velador para que todas as pessoas passem e possam olhar. Então nós temos uma facilidade muitas vezes para conhecer e uma dificuldade para praticar. A outra coisa que esse texto nos mostra é que às vezes nós temos uma facilidade para servir ao Senhor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para estar na casa do Senhor, mas a gente não tem essa mesma facilidade para fazer isso lá fora. A maioria dos milagres que Jesus realizou não foi no templo, não foi na sinagoga. A maioria dos milagres que Jesus realizou foram no caminho, aonde as pessoas estavam. Para que Deus nos traz na igreja? Para recarregar as nossas baterias, para nós termos comunhão, para a gente aprender mais do Senhor. Mas a nossa vida espiritual não pode ser somente na igreja, ou quando nós estamos fazendo as coisas da igreja. Nós somos integrais. Deus nos chama para ser cristão integralmente, ou seja, louvar e exaltar o nome do Senhor onde nós estivermos. Na nossa família, eu sei que é difícil. No nosso trabalho, eu sei que é difícil. Na faculdade, na escola, eu sei que é difícil. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus falou por diversas vezes que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos nos animar, ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus falou para aqueles que queriam seguir: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ser cristão era uma decisão, é uma decisão que a gente leva para a nossa vida inteira. Então a Bíblia não fala que ele era um mau sacerdote, a Bíblia não fala que ele era um mau levita, mas a Bíblia fala e relata, Jesus relata, que eles perderam a oportunidade de agir lá fora como eles agiam lá dentro do templo. E às vezes eu faço isso. Eu venho lutando com Jesus para que eu possa ser diferente todos os dias, para que eu possa estender as mãos, para que eu possa enxergar a dificuldade dos outros. Eu fico imaginando que quando Jesus for falar conosco, eu acho que Ele vai pontuar e mostrar algumas oportunidades que nós perdemos na vida. Eu acho que Deus não vai nos cobrar do mundo inteiro, mas com certeza tem situações que Deus coloca no nosso caminho, que Ele espera que nós sejamos uns instrumentos nas mãos de Deus. Então o desafio para nós é ajudar. O desafio para nós é nos compadecer. O desafio para nós é ir contra o mundo. O mundo fala não tem jeito. O mundo fala não dá. O mundo fala não vale a pena. Mas nós não podemos servir o mundo. Nós temos que servir a Deus e fazer a diferença na vida das pessoas. Nós devemos amar a Deus e amar o próximo. Quando eu fiz no seminário, um pastor, ele falou: Deus escolheu ser amado no próximo. A forma de nós demonstrar o quanto nós amamos a Deus é amando o próximo. João fala: se você não ama o próximo que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então nós precisamos demonstrar o quanto nós amamos a Deus, amando o próximo. É verdade que nós vamos falhar em alguns momentos da nossa vida, mas nós devemos procurar acertar. Nós devemos pedir para Deus que Ele use as nossas vidas como instrumento nas suas mãos. Mas há mais um personagem na história, o bom samaritano, um samaritano que passava por aquele mesmo caminho. Ele teve uma atitude diferente. Primeiro, ele passa perto. Segundo, ele se compadece. Eu não sei quantos de vocês já fez evangelismo, quando a gente vai visitar alguém, ou a gente vai a algum local e prega. Mas é interessante, quando você faz um evangelismo, você não só fala, você ouve. E quando você ouve a história da pessoa, quando você passa perto, você se compadece. Nós não podemos ser superficiais. Nós temos que ouvir as pessoas. Quantas pessoas que o pastor deve ouvir lá no Manaim, as histórias
as lamúrias, as dificuldades que a pessoa passou na vida. E aí você olha para a situação dela, no momento que ela está vivendo, você entende muita coisa. E você se compadece, você fala, eu posso ajudar. Eu não posso resolver todos os problemas, mas eu posso ajudar. Aquele samaritano passa perto, se compadece. E quando ele se compadece, ele resolve agir. Ele presta os primeiros socorros, aplica óleo, aplica vinho, o que ele tinha nas feridas daquele homem. Ele percebe que ele não era suficiente, aquilo não era suficiente. Ele pega e coloca o homem no seu próprio animal, leva o homem para uma hospedaria, fica com aquele homem a noite inteira, trata dele, a Bíblia fala, ele tratou dele, e no outro dia ele vai embora. E quando ele vai embora, ele tira 2 denários, paga e fala, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele faz ainda um compromisso de voltar para ver a situação daquele homem. O samaritano agiu diferente. O samaritano fez aquilo que estava ao seu alcance. O samaritano não ignorou aquele que estava caído, mas ele ajudou. Muitas vezes nós nos preocupamos com os resultados, mas Jesus não pede para a gente se preocupar com os resultados. Ele nos incentiva a semear, Ele nos incentiva a ajudar, Ele nos incentiva a pregar. Eu não sou responsável dos resultados. Eu não posso, por mais que eu ajude, eu não posso converter ninguém. Somente o Espírito Santo consegue convencer e converter as pessoas. Mas o meu papel, o seu papel, é pregar, é semear, é evangelizar, é ajudar, é demonstrar o amor de Deus. Como diz o texto, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Aquele samaritano fez isso. Mas há mais um personagem na história, que é aquele que estava caído, que ele não morreu abandonado no meio do caminho, porque alguém parou para ajudar, que com certeza ele deve ter voltado para a sua família, porque alguém parou para ajudar. E para quem é ajudado, faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Eu tive o privilégio de ser criado na igreja presbiteriana, onde eu aprendi a amar a Deus, aprendi a conhecer a Bíblia, quem eram os heróis da fé, gostava muito de escola dominical, acampamento, acampa dentro, envolvido na igreja, evangelizava com os adolescentes. Mas na minha juventude, passei por um ano difícil. Minha mãe separou do meu pai, o pastor saiu da igreja, o apelo do mundo era muito grande, e eu falei, eu estou perdendo tempo na igreja, eu vou para o mundo, experimentar aquilo que eu achava que o mundo tinha de bom para oferecer. Péssima decisão tomei. Comecei a viver uma vida dupla, onde eu estudava, trabalhava, de noite vivia uma vida dissoluta, fui conhecendo festas, boates, cigarro, bebida alcoólica, entorpecentes. Com 19 anos de idade, descobri que ia ser pai, minha namorada estava grávida, e eu tomei um choque. Eu falei, como eu vou cuidar de alguém, ser responsável de alguém, se eu não consigo cuidar da minha própria vida? Aí tentei ficar bem pelas minhas forças, não voltei para a igreja, fiquei bem alguns meses, quase um ano, mas quando chegou no final dessa data, eu voltei para a vida dissoluta. Eu lembro que eu trabalhava no serviço noturno, num jornal, e quando eu saía era serviço tarefa, acabou 3 horas, vai para casa, acabou 5 horas, vai para casa, acabou 11 horas da manhã do outro dia, vai para casa, o jornal tem que estar na rua. Quando acabar, você vai embora. E eu saía com aqueles amigos de serviço, e a gente saía de madrugada, ia para bar, ia usar drogas. Mas um dia a gente usou uma droga que veio destruir minha vida, eu conheci o crack. Numa noite, e eu me entreguei totalmente para aquele vício, para aquele prazer. 4 meses se passaram da primeira vez que eu usei. Eu não trabalhava, eu mentia, eu enganava, eu manipulava. Tudo aquilo que era de ruim em mim piorou. Tudo aquilo que era de bom foi anulado. A ponto da minha família perceber. Minha mãe foi onde eu morava e falou, o que você está fazendo da sua vida? Levou minhas 4 irmãs e 5 mulheres falando na minha cabeça. Você precisa de ajuda, você precisa sair. E eu aceitei ajuda. Fui para um centro de recuperação, fiquei lá 4 meses. Quando vim para visitar, recaí, não voltei mais, voltei para pegar as minhas coisas. E aí criou-se um círculo vicioso na minha vida. Eu arrumava um trabalho, um bom trabalho, que eu tinha feito Senai, eu tinha 2º grau completo,
ganhava o primeiro pagamento, recaía nas drogas. Havia me tornado escravo do pecado. Escravo é aquele que não faz a sua própria vontade, mas que faz a vontade do meu Senhor. E o meu Senhor naquela época não é porque eu tinha abandonado a Deus, mas eu não conseguia fazer mais nada que não fosse satisfazer os desejos de usar droga. E aí eu mentia no serviço, faltava um dia, mentia de novo, chegava um momento que perdi o serviço, aí vivia naquela vida sofrida, internação de novo. Fui internado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e não conseguia vencer. Eu voltava e acontecia a mesma coisa. A ponto de eu falar, nunca mais eu vou internar em lugar nenhum. Todas as portas se fecharam. Eu fechei todas as portas abertas para me ajudar a fechar. Eu não conseguia. Minha irmã mais velha, Deus deu a ela uma fé sobrenatural. Ela olhava para mim naquela situação e falava assim, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. É uma fé sobrenatural, que vai contra a lógica do momento, daquilo que está acontecendo. E ela falou, ninguém te quer em Piracicaba, São Paulo? Eu falei, não. Ela falou, venha para minha casa. Ela morava no Belenzinho, lá em São Paulo. Você vai na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Deus vai alcançar seu coração. E eu fui 60 dias na igreja direto. Igreja Batista, Metodista, Assembleia, Presbiteriana, ponto de pregação do Braz. Aonde tivesse pregando a palavra de Deus, meu cunhado me levava. Coitado do meu cunhado. 60 dias nessa jornada. Mas quando eu peguei dinheiro na mão de novo, saí da casa dela, sumi alguns dias. E volto alguns dias depois. Ela olha para mim e fala, Douglas, desse jeito não tem como te ajudar. E o pecador errado, cheio de orgulho no coração, viro para ela e falo assim, não se preocupe. A partir de hoje não vou dar trabalho para você nem para mais ninguém. A partir de hoje eu vou morar nas ruas de São Paulo. Eu morei 1 ano e 4 meses da minha vida numa praça em São Paulo. Praça Barão de Tietê, na Moca, em São Paulo. E ser morador de rua não é fácil. Mas o ser humano tem a capacidade da adaptação. E eu aprendi a viver na rua. Aprendi onde tomava banho, onde trocava de roupa, onde trabalhava, aonde comia. Mas era uma vida triste. Eu achei que eu morreria naquela situação. Quando eu olho para trás hoje, eu vejo como Deus foi misericordioso, como Deus foi bondoso, como Deus foi amoroso comigo e como Ele me guardou nessa experiência que eu tive. Teve 2 coisas que Deus fez que me marcaram. A primeira é que quem usa droga, especialmente o crack ou a cocaína, ele vai usando, ele não come, não bebe água, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Enquanto ele tiver um entorpecente, ele não come, não bebe água. Mas normalmente o dinheiro, a droga acaba de madrugada, não tem onde ele arrumar mais. E aí, o estômago lembra que você faz 4 dias que não come. E eu tinha vergonha de pegar no lixo, mas eu tinha uma estratégia. Em São Paulo o pessoal come muita pizza. E come com aquelas caixinhas do lado de fora. Eu chutava a caixa de pizza. Se ela arrastasse no chão, tinha alguma coisa dentro. Se ela levantasse voo, não tinha nada. Aí eu abaixava, pegava a caixa de pizza, virava o quarteirão, abria. E muitas vezes a minha comida de madrugada foi borda de pizza, palmito, cebola, azeitona, uma fatia. Aquilo que as pessoas deixam. E eu me senti envergonhado. Me senti igual o filho pródigo, comendo o resto das pessoas. E eu lembro que um dia eu acordei de manhã e lembrei da minha vida boa, que eu já tinha trabalhado. Eu pensei, que vontade de comer uma pizza. E eu não orei. Porque a única coisa que eu falava com Deus nessa época da minha vida era, Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixa morrer nessa situação. Eu pensei em comer pizza aquele dia, andei pela cidade inteira. Quando deu 11h30 da noite, eu estava no Cambuci. Moca no Cambuci, dá uns 6 quilômetros mais ou menos. Sim. E eu lembro que era 11h30 da noite, o Largo do Cambuci estava à frente. Eu virei na rua do Bradesco. E quando eu viro, eu olho na raiz de uma árvore, aquelas árvores que tem as raízes grandes, tipo ciposeiro, eu olho uma caixa de pizza. E quando eu vou lá e pego a caixa de pizza, uma pizza de atum inteira saindo fumacinha. E eu comi aquela pizza chorando. Porque eu sabia quem tinha me dado aquela pizza. Eu sabia que Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, tinha atendido um desejo do meu coração para dizer para mim, eu te amo. E eu sempre fui bem-humorado, pastor. Depois que eu comi a pizza, eu falei, ô Senhor, se eu soubesse que o Senhor ia atender, eu tinha pedido uma Coca-Cola também.
Mas era uma forma meio humorada de enxergar uma situação de sofrimento difícil. A segunda coisa que Deus fez que me marcou: quando a gente fica numa praça ou num ponto fixo lá em São Paulo, ou numa grande cidade, sempre tem alguém que vai entregar alimento. Espírita, católico, presbiteriano, batista, metodista, motoqueiro, advogado, maçom. Os grupos se reúnem e vão levar a solidariedade nas ruas. E eu tinha uma dificuldade com um povo só, com os evangélicos. Porque quando eles pregavam a palavra de Deus, eu conhecia. E aquilo me confrontava. Quando eles cantavam os louvores, eu conhecia os louvores. Aquilo me confrontava. E eu ia lá para o outro lado. E eles deixavam, às vezes, para mim, um pão, uma sopa. E eu ficava lá do outro lado da praça. Mas todo terceiro sábado do mês, a igreja Assembleia de Deus levava sopa. O povo chegava às 11, meia-noite, com um caminhão baú, vários carros. Um povo animado, descia e falava: acorda, varão! E tocava pandeira, e dava roupa, e dava sopa. Eu já levantava bravo, já ia para o outro lado da praça. Mas naquela noite Deus usou uma senhora, cabelo branco, comprido, blusinha fechada até no pescoço, saia jeans para baixo do joelho, típica assembleana. E ela foi até onde eu estava, apontou o dedo na minha cara e falou assim: levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou. Eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço dela. Aquela mulher me amou quando eu não merecia ser amado. Aquela mulher transmitiu o amor de Deus para mim, sem pregar, mas com a sua atitude. Ela fez isso 3 meses, pastor. 3 meses ela ia, me procurava e me constrangia com o amor dela. Depois desse terceiro abraço, estava chovendo muito em São Paulo. Eu deitei, a gente não tem teto, não tem janela, não tem porta, tem parede, você encosta o papelão em cobertor e às vezes você puxa o cobertor por cima para não molhar. E quando virei para a parede, eu lembrei de uma passagem bíblica, quando Deus manda o profeta Isaías e falar com o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Quando o rei recebe essa profecia, ele vira para a parede, uma parede branca, e ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, lembra que eu andei nos teus caminhos. E Deus ouve a oração dele, manda o profeta voltar, cura o rei, acrescenta 15 anos, faz um sinal maravilhoso. Eu lembrei dessa passagem. Eu molhado, na rua, não tinha nada a não ser uma parede. Falo: Deus, tem misericórdia de mim. Cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não tenho forças para sair sozinho. Me ajuda. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito, um coração, um espírito quebrantado. Deus ouviu a oração. Mas no outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido. E aí no outro dia eu tive um problema com a polícia. Nunca tinha tido problema com a polícia. No outro dia eu tive problema com os bandidos. Nunca tinha tido problema com os bandidos. No outro dia eu tive problema com outros moradores de rua. Nunca tinha tido problema com ninguém. Eu vivi em paz. Mas era Deus apertando para que eu saísse. E aí, quando a situação apertou na rua, naquele dia seguinte, eu falei: nem na rua eu não posso ficar mais. E resolvi ir para a casa da minha irmã. Andei 1,5 km, cruzei o viaduto Guadalajara, fui lá no Belenzinho, chego na casa dela e falei: Eliana, eu preciso de ajuda. Ela falou assim: glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigo. Aí me ofendeu. Eu falei para ela: mendigo? Ela falou assim: você. Porque às vezes é difícil olhar até onde o pecado havia me levado. Mas eu olhei para a minha situação, 1 ano e 4 meses na rua, eu falei: de fato, eu sou um mendigo. Aceitei ajuda e fui para a Missão Vida. 15 dias depois, abriu vaga. Um desconhecido da igreja Viliário de Osasco entrou comigo e com mais um dentro do ônibus e entregou a gente dentro da missão. Que o dependente, ele mente, ele vende a passagem, ele engana o motorista, ele engana os passageiros. O cara sentou do nosso lado e entregou a gente lá. E quando eu cheguei lá, eu fui bem recebido. Ganhei um balde, uma vassoura, um rodo, buchinha, luva e a responsabilidade de lavar os banheiros da instituição. Mas ali na Missão Vida, Deus pôde falar ao meu coração. Ali eu pude reconhecer que o pecador era eu e quem precisava de ajuda era eu. Aceitei a ajuda e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro que quando eu completei o programa de recuperação da Missão Vida, eu resolvi ficar. Eu resolvi ficar por 2 motivos. Primeiro, porque eu não conseguia. Se eu saísse lá fora, eu ia voltar para a mesma vida como já tinha acontecido. Segundo, porque eu senti um desejo enorme de ajudar as pessoas. E eu fiquei. Aí o pastor Hildo um dia passou, olhou para mim e falou: rapaz, você está sempre sorrindo,
Deus tem algo na sua vida, eu não sei o que é não, mas eu vou orar para Deus me mostrar. Foi me dando oportunidade, fui treinado, fui enviado como aluno, depois fui enviado como obreiro, fui para a Bahia como auxiliar de pastor, obreiro, mas auxiliando nas compras, construções, recuperação. Lá na Bahia conheci a minha esposa, uma negra linda da Igreja Assembleia de Deus. Eu orei muito, ela vigiou pouco, deu casamento. Hoje nós temos 2 filhas, a Maísa de 7, a Laura de 2. Ela é enfermeira formada. Quando eu saí da Bahia e fui para Valadares, ela foi comigo para ser voluntária na Missão Vida. E lá nós fizemos um seminário integral, de segunda a sexta. Formei no seminário teológico, ela também formou. Depois de 6 meses resolvi fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de administração. Formei na faculdade de administração também de 4 anos. E Deus tem me dado oportunidade de crescer, de sonhar, de fazer a diferença na vida daqueles que chegam como eu. E uma coisa interessante que aconteceu na minha vida é que hoje eu posso ajudar aqueles que chegam na mesma situação. Eu posso lembrar que eu era um pecador. Eu ainda peco, viu gente, de vez em quando. Eu ainda peco, mas não nesses pecados. Mas eu era um pecador, contumaz, entregue ao pecado. Aí Deus restaura a minha vida e hoje eu posso ajudar os outros a estender a mão. A Missão Vida faz o SSS até hoje. Sou passador de salvação. Mas nesse ano eu resolvi fazer algo diferente. Eu me senti incomodado por Deus. Eu falei assim, eu vou fazer algo por minha conta. Eu vou entregar café da manhã para os moradores de rua. Eu acordo 4 e pouco da manhã, faço 5 litros de café com leite, 4 litros de café preto, corto o pão, ponho a mortadela e entrego para eles. E eu faço isso por minha conta, vou com o meu carro, sem falar nada para ninguém. E eu faço por isso, porque Deus me mostrou que eu não posso esquecer de onde eu saí. E que não é pela missão vida só, eu tenho que fazer por mim. Às vezes nós transferimos a nossa responsabilidade para a igreja, instituição. A igreja faz, a igreja tem esse ministério, a igreja tem aquilo, a igreja evangeliza, a igreja vai no hospital, a igreja vai no presídio. Joia, ótimo, é assim mesmo, a igreja tem que fazer. Mas nós também somos a igreja. E nós também temos que fazer aquilo que Deus coloca ou permite nós fazermos. E eu lembro que há 15 dias atrás, pastor, 15, não nesse sábado, há 3 sábados atrás, eu fui buscar o pão, eu combino com o padeiro, quando ele abre a padaria, que eu quero pegar um pão fresquinho, para não dar um pão murcho, eu pego ele lá uns 10 para 6 horas. Eu lembro que quando eu peguei o pão, 2 sacos de pão, eu entrei dentro do meu carro de manhã, Deus entrou comigo, e o carro ficou pequeno para nós dois. Ali eu chorei compulsivamente, lembrando que há 16 anos atrás eu estava na rua, recebendo pão, recebendo a misericórdia, e pela bondade e pelo amor de Deus, Deus havia transformado a minha vida. E eu me lembrei de onde eu estava e o que eu estava fazendo agora. E muitas vezes nós esquecemos da onde Deus nos tirou. Todos nós aqui somos pecadores que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E há uma centena, milhares de pecadores lá fora que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso amor. E eu lembrei de tudo isso. Chorei, eu fui fazer a entrega naquele dia, chorando quase o percurso todo. Mas ali eu me senti tão bem, tão abençoado por Deus. E eu lembrei de um versículo que ele só fez sentido para mim quando eu morei na rua. Atos 20:35, parte B. Recordando as palavras do nosso Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu já precisei receber, mas eu sou muito mais feliz hoje que eu dou. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Depois de Jesus contar essa história, ele fala para o doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala algo para ele, as palavras de Jesus ecoam até essa noite: vai tu e procede da mesma maneira, ou vai tu e faz de igual modo. A vontade de Deus é que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vontade de Deus é que a gente possa estender a mão para aquele que está caído. E não é só os moradores de rua, não é só os dependentes,
as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa família. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Que eu e você possamos ser igual o samaritano. Aquele que passa perto, aquele que se compadece. Aquele que ajuda de acordo com o que pode. Mas que a gente possa ser assim nas mãos de Deus. O pastor falou da Missão Vida. A Missão Vida, nós precisamos de ajuda para continuar trabalhando. Essa fichinha você pode nos ajudar de duas formas. A primeira forma é orando por nós. Preenchendo a fichinha, tem um campo aqui abaixo, em cima do valor. Deseja orar diariamente pela Missão Vida. Você vai receber na sua casa um boletim de oração com 61 pedidos. Um pedido por dia durante 2 meses. E vai sendo renovado, vai sendo enviado. Nós precisamos de oração. Vocês trabalham, vocês convivem aqui com o Manaim, vocês sabem que é a graça de Deus que permite que um trabalho como esse continue funcionando, que não haja briga, que não haja tanta desistência. Uma pessoa chegando no portão para ir embora, algo fala com ela, ela volta, fala, não, desisti, vou voltar agora. É Deus, mas Deus usa a oração dos santos. Então, se você pode, nos ajude orando. A segunda forma é financeira, mas deixando claro, a Missão Vida não recebe dízimos, a Missão Vida não recebe ofertas que você já tem compromissada. Isso você tem que fazer aqui na sua igreja. Mas se você pode, uma vez por mês, deixar de comer uma pizza, deixar de comer um lanche, deixar de tomar um açaí e falar, eu vou investir na recuperação de moradores de rua, você preenche a fichinha. Você pode nos ajudar a partir de R$30. Com R$30 a gente mantém um homem por dia. E com R$40 a gente mantém a alimentação de uma criança na África durante um mês. Então, se você pode aceitar esse desafio, eu venho com fé, pastor. Eu trago as fichas, trago a caneta, uma caixa de caneta na bolsa, porque nós precisamos levantar pessoas que acreditem. Então, se você quiser fazer parte desse ministério, preencha a fichinha, ore, contribua se você puder. E com certeza você vai ser resposta das nossas orações. Que Deus nos abençoe. Posso orar, pastor? Meu Deus, pelo amor de Deus. Sei que não ora não para ver. Se colocar de pé nesse momento.